Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Deus buscou honrar sua obra. Então, é buscar honrar sua obra, né? Tipo assim, tudo que Deus faz tem uma... A obra de Deus é muito grande, né? E ela merece ser reconhecida, né? Ela merece todo o reconhecimento verdadeiro mesmo. E então, assim, Deus nos fez numa liberdade, né, de correspondência a Ele. Então, para Ele, assim, fazer algo imposto, pôr um botão de repente no homem e ligar de novo e o homem ter aquela consciência do divino, porque apertou um botão, não seria o poder dele usado assim da forma natural, com os atributos dele. Então tem toda uma ordem, tem todo um equilíbrio. Então as coisas acontecendo na ordem certa, no equilíbrio certo, numa verdade, né? Na verdade, é muito importante. Então Deus busca honrar a sua obra. E honrar a obra é o homem acordar também para a verdade, né? Acordar para a realidade. E esse acordar tem que ser natural, tem que acontecer mesmo, né? Então Deus quer que o homem seja útil. Deus não quer assim que a obra do homem, como Deus fez, colocou em memória, inteligência e vontade para ele reconhecer seu Criador, não quer como seja um robô, não quer como seja uma máquina, não quer como simplesmente, isso é por causa disso.
né? Isso é desse jeito por causa disso, mas quer que realmente ele tenha esse desenvolvimento da inteligência dele, né? De reconhecer o Criador, de ter essa ciência, essa sabedoria divina, né? Porque Deus fez a gente para colocar na gente seus atributos, para colocar em nós a sua sabedoria, para a gente ter comunicação com Ele real, verdadeira, né? Que é essa comunicação mesmo de entender a língua, a linguagem, né? Do homem entender as obras de Deus, porque pelo conhecimento gera amor verdadeiro. Sem o conhecimento não gera esse amor verdadeiro. Então ele quer que o homem seja útil para o seu propósito. Os planos dele, ele não quer que seja uma coisa assim, sem o homem, sem o canal homem. Então a mente do homem não é para ficar inutilizada na ignorância de seu Criador e viver na ignorância. Então teve todo um trabalho de Deus para tirar a ignorância do homem, para se desenvolver, né? Então teve toda uma comunicação e aí a divina vontade foi agindo nas circunstâncias, em cada momento, em cada época. Tem, né? Tudo já foi feito no ato único de Deus, mas na ordem do tempo, as coisas seguiram uma linha temporal. Então tinha forma de se manifestar lá, para começar lá do Gênesis, né? Aproximar de novo do homem. O homem estava totalmente igual eles falam, homem da caverna, né? Igual eles falam assim, homem da caverna mesmo, né? Uma selvageria, uma brutalidade, né? Tipo assim, de falta mesmo de conhecimento, né? Dele, assim, das coisas dele, de quem ele era, né? Entendeu? E de perder aquilo mesmo, né? Porque quando o Adão foi criado, eu estava lendo sobre o Adão quando ele foi criado. Quando ele foi criado, ele já, assim que ele acordou, ele já se viu e já entendeu quem era Deus, quem ele era, que ele foi feito por Deus, de onde ele veio, a sua origem, entendeu? E amou tudo aquilo. Então, é a mesma coisa que acontece com Deus, né? Com a relação que há na Trindade, aconteceu na relação do homem, vendo Deus e vendo ele mesmo, né? Então, isso é uma glória enorme. É Deus, né? Deus sendo dado a Deus. O homem foi feito para dar Deus a Deus, mas ele nem sabia mais quem ele era, né? Estava totalmente desconhecido, não conhecia seu Criador. Então Deus foi se revelando aos poucos, através do tempo, através dos profetas, através dos patriarcas, através dos profetas. E em cada tempo ele precisou agir de uma forma para comunicar o homem, né? Para se aproximar do homem. E ele precisou usar, aí precisava de veículos humanos, né? Mandou Moisés, né? Mandou os profetas, mandou assim, usando do próprio homem mesmo, né? Tendo que desenvolver ali mesmo, né? Pensar, né? Voltar os seus pensamentos para Deus, né? Começar a se questionar mesmo, né? Justamente para buscar essa evolução, porque essa evolução acontece do pensamento mesmo, né? Do pensamento, da reflexão, né? Então quer que o homem seja útil aos planos dele. Deus não permite que o homem, que o mundo dê tudo certo. Então, esse Deus não permite assim que as coisas sejam tão fáceis no, né, no sentido assim de que tem que ter uma contribuição do homem para facilitar, né, para desenvolver o conhecimento, a ciência, né? Você vê que teve todo um esforço, né, para o homem aprender, né? Por exemplo, quando Deus, né, falou para Adão, né, que você vai suar muito para a terra, pro mar, teve as plantas, as coisas têm suas sementes. Isso já foi feito por Deus, né? Não precisa, porque Deus não precisa de uma sucessão de atos, não precisa de ficar cada dia que acorda, cada dia que o homem acorda, né? Deus tem que lembrar de criar o pé de manga de novo, né? Não, Deus já fez tudo, né? Mas o homem precisa colher, o homem precisa esperar. A terra, às vezes, ele falou que a terra, às vezes, daria muito prejuízo para ele, e ele teria que pensar, né? Ele teria que usar os botões, né, para pensar em como trabalhar essa terra, em como fazer com que os alimentos pudessem durar mais tempo. Então, teve toda uma evolução que precisou do homem pensar ao encontrar as dificuldades mesmo. Pensar numa forma de lidar com essas dificuldades, né? Meu Deus, vem os bichos, as pragas e come a plantação, come tudo, deixa nada.
né? Precisamos pôr remédio, pensar numa coisa que afasta as pragas da plantação. Então assim, não foi tudo dado fácil, não teria esses empecilhos, né? Até os frutos seriam melhores, ele fala isso. Que nem as frutas são tão maravilhosas como poderia ser, né? Mas assim, isso que ele fez é justamente para que eu me possa também assim, dar valor para aquilo que ele. Porque quando você fica sem o bem, é que você dá valor, né? Então, assim, para ele se esforçar, para ele lutar, para ele ter que suar mesmo a camisa para pensar, né, em como trabalhar a terra, em como fazer as coisas. E assim foi indo, a sociedade, o desenvolvimento de tudo, e eu vou falar de tudo, não tem como. Mas até você chegar na tecnologia que você tem hoje, teve uma evolução. E isso também é uma evolução espiritual, sempre é. Né? É uma evolução espiritual que foi acontecendo, né? E aí você vê hoje a tecnologia como tá, né? Vem também dessa mudança que vem acontecendo. É tudo sobrenatural. É, mesmo o mundo humano, material, mas tem tudo a ver com o espiritual, né? Tudo a ver com o espiritual. Então, Deus não permite que o mundo dê tudo certo. É uma forma também de purificar o homem, né? De purificar o homem, né? Do suor do trabalho, das dificuldades, da penúria, né? Para ele também valorizar a obra de Deus, dar valor à obra de Deus, porque se tudo fosse fácil, né? Sem a ordem, ele, Nossa Senhora, seria um usurpador, né? Se tornaria um soberbo de alto grau. Então, assim, se o homem não viria tudo fácil sem o homem ser ordenado. Né? Então, ele ia pensar, nossa, se eu não me ordenar nessa... Em cada coisa teve que buscar uma ordem. Em cada coisa ele foi ensinando que buscar uma ordem. Olha, as coisas, se eu não souber usar, vai perder. Então, eu preciso ser ordenado, eu preciso ser organizado, eu preciso me organizar. Como que eu vou me organizar aqui, para não ter esse problema e esse? Então, o homem já começou aos poucos, na vida, foi se ordenando, vendo que as coisas, se não forem feitas do jeito certo, gera um problema. Então, eles começaram a perceber que aí eles vão percebendo, opa, e nisso, de você perceber a perfeição, quando as coisas são feitas em ordem, quando as coisas são feitas do jeito certo, ele vê o perfeito e fala, nossa, que incrível, como que tudo tem um para quê? Se eu usar essa planta do jeito errado, vai dar ruim, mas se eu usar ela do jeito certo, nossa, essa planta é venenosa, mas de repente eu descubro que ela não é um inútil. Ela serve de antídoto para isso, para aquilo, é só saber usar e tem uma proporção, tem uma quantidade. E, então teve uma coisa de cabeça. É claro que tudo é Deus que está fazendo, né? Tudo é Deus, mas em colaboração com o interesse do homem querer também descobrir aquilo. Com o interesse do homem e falar, olha, se a gente continuar trabalhando desse jeito, não vai dar. A gente precisa, nossa senhora, olha, a gente não consegue, a gente, igual quando eu estava estudando com os meninos sobre os nômades, né? O povo nômade era assim, ficava no lugar, né? Eles falam assim, né? Tava falando assim no livro, né? Eles ficam no lugar, ficavam no lugar, comia tudo que tinha ali ao redor, caçava, acabou, não tem mais nada, secou tudo, vai para outro lugar. E é assim que eles viviam, até a ficha cair. Se continuar desse jeito, a gente nunca vai realmente criar nada, né? Vai simplesmente pegar e não sabe fazer mais nada, só sabe pegar. Então eles perceberam que eles precisavam se estabelecer em um lugar, se fixar. E para se fixar, não adianta só comer e acabar com tudo. Deveria usar o pensamento, deveria, né, uma evolução acontecendo ali, né? E então, e é tudo Deus, né? Porque Deus fala, né? Você lembra quando Deus falou assim que ele deu a visão assim, mostrando que ele ficava escondido em tudo, escondendo do homem? Mas é ele que ensinava, igual a pessoa que ia caçar. E aí Deus ajudava ela a desenvolver uma técnica boa para caçar, uma técnica boa para fazer o arco lá, para pegar o bicho, para jogar a flecha. Então, assim, de certa forma, é Deus escondido em tudo. Tudo vem dele, né? Tudo vem dele. Tudo vem dele. Mas até o homem passar por esse reconhecimento,
E esse reconhecimento vai acontecer nas pequenas coisas, porque igual essa questão dos nômades, né? Não sabe dar valor a nada, né? Mas aí quando você começa, nossa, se a gente começar a trabalhar a terra, a plantar, a gente vai ter mais comida. A gente colhe, come e planta e logo colhe novamente. Então a gente pode se fixar nesse lugar se a gente usar a inteligência. E tudo são luzes que Deus vai mandando, né? Que Deus vai fornecendo, né? Mas aos poucos, para ele, né? Aos poucos, né? De acordo para onde ele olha, de acordo com o interesse que ele tem, né? Também tem que ter esse tipo de interesse da pessoa, sabe? E aí e vai dando valor. Meu Deus, se eu fazer as coisas certas, dá certo. Gente, essas coisas não tem uma ordem para as coisas acontecer. Tem uma ordem para a terra brotar e dar o fruto. Tem o tempo para cada tipo de fruto, né? E assim por diante. E aí as coisas vão acontecendo, as coisas vão acontecendo. E Deus não tem problema com o tempo. Porque primeiro o ato dele já tudo foi feito. Mas aqui no mundo material tem tempo, né? Na terra tem tempo. Então, assim, ele espera o homem. Ele não vai jogar seus bens aos ventos. Não. Precisa de passar pela cabeça, precisa desse reconhecimento. Então, o homem reconhece. Nossa, se a gente plantar, gente, olha, a gente para transportar a carga de um lugar para o outro leva muito tempo mesmo, né? E a gente carregando dá conta, mas a gente tem que desenvolver algum veículo, alguma coisa para carregar. Aí esse pessoal que depois deixou de ser nome, eu esqueci o nome que eles falam, mas quando eles começaram a se fixar e criar cidades, aí eles começaram a perceber que os animais seriam meio, né? A pecuária, começou a desenvolver a pecuária. E os animais se tornou burro de carga, né? Se tornou animais de carga. Olha, os animais podem nos transportar de um lugar para o outro. Aí começou as primeiras carroças, as primeiras coisas, aí vai explicando, né? Aí o homem pensa, não precisando de alguma coisa que carregue isso de um lugar para o outro, que possa transportar, ou possa levar a gente também, para a gente caminhar no deserto, caminhar. Então, assim, as coisas vão acontecendo, né? Vão acontecendo e tudo é Deus. Tudo é Deus, né? E, então, não dá tudo, não vem tudo a informação assim mais, né? Porque o homem não está ordenado. É como seria com Adão lá tendo a informação. For fazer na hora de fazer o avião, ter a total ajuda de Deus e não teria também assim, seria rápido, mas não seria assim tudo de uma vez. Ele ia absorvendo aos poucos e na hora que deu ruim, alguma coisa está acontecendo que esse avião não pega. E também é uma forma também dele ter entretenimento com Deus. E ele teria alegria, né? Oh, meu Deus, mais oportunidade de falar com Deus e até Deus, né? E ao mesmo tempo Deus depois deixaria ele lá um pouco, né, para ele ir lá trabalhar. Então assim, tem toda né, os dois juntos, né? E o homem não se sentiria inútil, né? Nossa, Deus não confia em mim nem um pouquinho, tem que ficar 24 horas me vigiando aqui no jardim, porque ele não confia que eu sei apertar um botão, que eu sei ligar alguma coisa. Não, ele deixaria o Adão pôr a mão, o Adão fazer, né, também, entendeu? Bonito, tudo bonito, os dois juntos, né? Mas, né? Então, o homem precisou passar por tudo isso. Serve de purificação, esse sofrimento, a penúria da falta dos recursos, a dificuldade. Tudo serviria também para o homem perceber o mal que é, né? A sua vontade. É a ficha cair, né? Quanto que o Adão não foi vendo, né? Quando ele com o sofrimento, com as dificuldades, e foi entendendo. Então, Deus poderia corrigir tudo, mas não faz. Espera quanto tempo precisar. Então, ele espera quanto tempo precisar, né? Para acontecer essa mudança, essas evoluções que precisa de tudo, do domínio da terra, do estabelecer uma comunidade, do criar cidades, né? De todo o desenvolvimento que precisa fazer da informação, da tecnologia, tudo, para honrar sua obra. Então, tudo serve para a glória de Deus, para honrar sua obra. Ele colocou no ser humano razão e inteligência, para por si mesmo, né? Em nós. Mas sempre assim, buscando a ajuda do Criador. Nunca seria ele deu ao homem essa capacidade de entender Deus, né? Entender, ter essa inteligência desenvolvida para entender a ciência das coisas. Mesmo que não fosse assim várias pessoas, que ele fala da diversidade, né?
Mesmo que fosse uma pessoa que seria o mestre na plantação, né? Mas seria o mestre daquilo, seria o mestre daquilo outro, né? A ciência da medicina, a ciência daquilo, mas assim, com toda a informação, com todo esse desenvolvimento em si mesmo, né? Ter essa inteligência toda cheia da sabedoria divina, mas sempre buscando a ajuda do Criador, que é aquilo que a gente falou do Adão, que ele também voltaria para Deus sempre, para terminar lá o avião, precisaria da informação, né? Mas isso não seria uma coisa que desagradável. Ao contrário, mais pretexto ainda para estar com Deus, meu Deus, os dois, né? Pôr a mão junto, que coisa linda, né? Do homem chamar por Deus. É tão bonito isso, né? Do homem chamar por Deus, né? E Deus vem e faz questão de vir, né? É uma relação de família, do filho chamando o pai. Pai, me ajuda, pai. Né? Pai, eu não tô entendendo por que esse carro não tá pegando, pai. Me ajuda, pai, a entender o que tá faltando, né? O que precisamos ainda fazer, né? Isso é lindo, né? E seria muito mais rápido, né? Porque não precisaria daquelas labuta toda, né? Porque o homem estaria na ordem, né? O homem seria equilibrado. Então, mas Deus deixa o homem colher as consequências naturais. Então, isso também serve para a gente colher as consequências naturais, para a gente perceber, né? Que, o que é o homem iluminado por Deus e o que é o homem não sendo, o que é o homem buscando por si mesmo, né? Para o homem voltar, porque a pessoa também percebe os erros dela. Nossa, se eu não fazer direito, dá errado. Não. Aí a pessoa começa, nossa, tudo tem uma perfeição, não fui eu que coloquei. Tem uma perfeição nas coisas, né? Então isso também serve para me olhar para Deus, serve para me voltar para Deus, se eu olhar para Deus, né? Perceber o erro, porque ele percebendo as consequências de ter feito a sua vontade, faz com que ele volte para Deus muito mais inteiro, sendo verdadeiro. Tem que ser verdadeiro, né? Então, e aprendendo, né? Para por si mesmo, com sua própria capacidade mental, dada originalmente por Deus, se desenvolver. Então, tem que ter esse querer desenvolver, esse querer entender, esse pensar, esse refletir. Precisa ter, né? Fez errado e sofre porque ter feito errado e uma peleja para descobrir como fazer certo, né? Então, e Deus ajudar e alcançar a verdade, né? Vendo as consequências dos seus próprios atos, né? Buscando alcançar a verdade. Então, é muito importante isso, muito importante. Aí fala, né? Vamos ver aqui. Mas Deus aí aqui, ó. Por isso permitiu a santidade humana das virtudes humanas. E essa santidade levará o homem a Deus. É aquela coisa, né, de aprender com os próprios erros, né? E buscar se desenvolver, se mortificar, né? Olha, não, né? Vendo as consequências quando ele faz as coisas erradas e buscar se emendar, matar a própria carne. Matar a própria carne para não dar para ela vez e voz. Essa luta por algo maior. Não existe algo espiritual, porque, entendeu? Eu não fui feita para pegar uma arma e matar alguém, não fui feita para matar, não fui feita para roubar, eu não fui feita para isso, né? Tipo assim, existe algo mais do que a terra, existe algo mais do que isso, né? A insatisfação também que ele sente, né? Por causa das consequências que nem tudo é felicidade. Por mais que tenha um momento de prazer, sempre tem a perda de consciência, um sofrimento ali, né? Em tudo, né? E tudo serve para o homem, né, buscar algo maior. Peraí, a vida não é aqui. Não é simplesmente viver aqui e fazer o que eu quiser. Não é desse jeito. E buscar uma verdade, buscar além, né, de si mesmo. Então, aí desenvolve, né, a santidade humana, né, como começar a conhecer a Deus e através de Jesus, de querer buscar as virtudes, de querer imitar Ele, né, de buscar imitação, mortificar, penitência e tudo, para poder viver mais o sobrenatural do que o carnal, né? E leva o homem a Deus, leva o homem a Deus. Só que é o homem tentando alcançar Deus, aí que tá.
É o homem tentando alcançar Deus, né? E a santidade divina é Deus na criatura. É a santidade de Deus na criatura. Não é a santidade da criatura, do homem, né? Não é uma santidade do homem em direção a Deus, do homem fazer coisas para Deus, né? Mas o próprio Deus é o fornecedor de todo o bem, né? Porque sempre é Deus o fornecedor do bem. Para a pessoa também viver a santidade humana, é tudo pela ação da graça, foi tudo pelos méritos de Cristo. Tudo foi pelos méritos de Cristo. Tanto para quem, porque tudo já foi feito no ato único. Então, quem veio antes de Jesus recebeu esse, também viveu, quem foi santo humano antes de Jesus, viveu também pelos méritos antecipados dele, né? Porque tudo já foi feito. E quem veio depois também, pelos méritos de Cristo. Então, também é. Só que eles tentam com a sua humanidade, com o seu esforço humano, né? Compreender um pouco, mas sempre fica naquela sensação de... Porque como eles dizem que não alcança, né? Ver a pequenez, eles se sentem muito miserável, muito pequeno. Não consegue se sentir filho, consegue se sentir mais escravo, mais servo. E isso é muito ruim, essa visão, né? Essa visão ainda, né, de se ver muito, de sofrer muito, vendo-se tão miserável, não conseguir sair desse posto de se ver miserável, de se ver indigno demais, de não se ver filho, né, mas se ver sempre miserável, 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 então não evolui totalmente. Não evolui totalmente porque deveria aceitar o seu nada, porque está vendo o seu nada, mas ele deveria formar o vazio, né, e também aceitar que é nada. Aceitar que é assim que Deus fez ele mesmo, né? Que ele por ele mesmo é incapaz, é limitado, só que a pessoa sofre muito, porque eu não posso ser como Deus, mas não é assim. Ela tem que se esvaziar de si mesma. Então fica faltando, né? Muitas informações, né? Essa coisa assim, não, sabe de uma coisa? Eu lutei pelas minhas próprias forças e vi. Mas se for Deus em mim, né? Se for tudo Deus em mim, né? Se for a santidade dele em mim, então não tinha essa informação. E para abrir caminho para isso, pôr me pensar na santidade. Pensar, porque primeiro tinha que entender a redenção, tinha que valorizar os méritos de Jesus, porque Jesus deixou esse caminho das virtudes para me se aproximar de Deus, para querer imitar a Deus. Por quê? Porque no fundo ele querer imitar Jesus, ele quer ser o quê? Imagem e semelhança do seu Criador. Ele quer voltar ao seu estado original, né? Buscando imitar, por Jesus, né? Perceber, não, eu também posso, eu também preciso imitar Jesus também, né? Viver a imitação dele também, né? Porque ele é a humanidade perfeita, encarnada, né? Só que eles viram o humano de Jesus, faltou a parte divina, né? Viu o humano de Jesus em direção a Deus, né? Tipo assim, então ele também comeu humano em direção a Deus, comeu humano em direção a Deus. Mas é um caminho que Deus estava abrindo, precisou, né? É uma base, é o meio que Deus utilizou, um meio, né, para se aproximar para uma evolução cada vez maior, né? A chegar essa então tem esses dois meios que levam a Deus, né? Essa união com Deus também humana com o divino. Só que tem o divino no humano, né? Essa santidade original, que é o estado que viveu Adão, né? E que é mais rápida, porque você não conta com o seu esforço, você não se preocupa com virtudes humanas, né? Não, é os atributos de Deus, é a santidade de Deus, é a beleza de Deus, é a bondade de Deus, né? É totalmente diferente, totalmente diferente. 100%, entendeu? 100% sem colocar o seu, sem colocar o que você quer oferecer para Deus, mas deixa, em vez de você fornecer algo para Deus, deixa ele fornecer. E você vai dar aquilo que ele próprio fornecer, né? Então, isso não chama o homem de incompetente nunca, por Deus ajudar em tudo. Não, né? Mas ao contrário. Ao contrário, porque com isso também o homem aprende a usar suas capacidades do melhor jeito possível. E tem a parte do homem, sim, claro que tem. Tem a liberdade. Quem disse que não tem uma liberdade? A liberdade, Nossa Senhora, quanta liberdade não tem? Quanta liberdade que não tem, né? Então, não chamando o homem de competente por ajudar em tudo, mas por usar melhor as capacidades do homem. Então, o próprio Deus vai nos ensinar como usar essas capacidades como esposa,
como esposa, como usar melhor as capacidades de esposa, em vez de ser eu tentando ser boa aos meus próprios olhos, né, tentando ser para Deus, né, e para o meu esposo da melhor forma possível com a minha visão, mas deixar Deus, né, ser em mim. Deus me ensinar como ser a esposa com a sabedoria dele, com os atributos dele em funcionamento. Então, na verdade, eu vou ser a esposa da melhor forma possível. Eu vou usar minha capacidade 100%. Eu vou usar a minha capacidade, a minha inteligência, a minha memória, a minha vontade 100%. Muito mais alcança, né? Muito mais do que eu, com o meu próprio esforço humano, que ao ver a decepção eu fico triste, ao ver a incorrespondência eu fico triste, ao fazer as coisas de acordo com o que eu acho que é melhor, né? Sempre tem os apontamentos, né? Sempre tem imperfeição ali, muito, o humano muito aparecendo ali, a minha pessoa humana aparecendo muito, né? Agora, quando é com Deus, é tudo diferente. Eu crio uma nova realidade com Deus. No casamento, em tudo, na vida, no trabalho, com a família, em todas as dimensões. Não só numa dimensão que eu olho, porque na santidade humana a pessoa só olha, às vezes, para uma dimensão, da humildade, né? É tudo que ela puder entender da humildade e desenvolver. Mas e as outras coisas? Então, em vez de eu olhar para um monte de coisa à minha volta e pensar em obra, por que não olhar para Deus e deixar Ele, né, reger? Porque foi Ele mesmo que me criou e sabe como organizar melhor minha cabeça, organizar melhor meu dia, organizar melhor. Tem um ato único de Deus e tem o querido de Deus para acontecer na minha vida, que já é o perfeito em cada situação. Então, mais ainda tem que ter atenção, mais ainda também tem que pôr interesse, atenção, usar minhas capacidades mais ainda, o meu pensamento mais ainda. Então, assim, tem a colaboração da criatura em todas as dimensões. E assim a gente desenvolve os atributos de Deus em nós. Então, é uma estupenda obra de Deus enchendo o ser humano de bens e riquezas de acordo com a capacidade humana limitada, aceitando também essa pequenez, porque você não fica mal com isso, porque você vê na ordem original que você foi criado para ele encher, para estar cheio dele. Então você não fica mais mal, porque na santidade humana as pessoas sofrem muito pela sua pequenez. Eu vejo muito isso. As pessoas ficam sempre muito angustiadas. Hoje mesmo meu marido estava sentado do meu lado e tá assim. Foi um desabafo. E é Deus agindo nele. Mas assim, a pessoa fica muito escrupulosa, muito triste por não conseguir, né? E meu marido estava assim, Ruth, tem muita coisa que tem que mudar dentro de mim. É Deus agindo. Ele falou, tem muita coisa que tem que mudar dentro de mim. Eu sou uma pessoa muito difícil, eu não gosto de ser contrariado. E eu estava decepcionado com ele mesmo. Eu fui conversar um pouco com ele, mas ele já estava vindo trabalhar, não podia segurar por muito tempo, né? Mas assim, o ser humano fica muito triste de ver a pequenez, né? De ver o seu nada, a sua nulidade, ver que não alcança, que não é perfeito, que sempre alguma coisa ele vai fazer, mas ele é pequeno. E às vezes na santidade humana, o santo humano não aceita a sua pequenez, ele sofre muito com a sua pequenez, ele sofre muito, 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 né? Mas na santidade divina você esvazia disso. Você aceita e também coloca-se no seu posto de criatura e o Criador, né? Entende que é o que Deus quiser de você naquele dia. Então você não sofre, porque, por exemplo, o sofrimento, por exemplo, no Santidade Humana é uma coisa simples. Alguém me chamou, alguém pediu minha ajuda lá na minha casa e me ligou e me telefonou para mim precisando de um socorro meu. Mas o meu telefone estava aqui no quarto, estava no quarto e eu não vi, eu estava fazendo outra coisa e não vi. Aí depois as pessoas falaram, nossa, Ruth, você não atendeu, a gente precisava tanto de você. Aí vamos supor que eu busco muita virtude e ser assim, muito indispensável, né? Eu tinha que estar lá para minha família na hora que eles pediram. Eles me ligaram, Senhor, eu não vi, Senhor, eu não vi. E aí eu fico muito mal por eu ter sido fraca, por eu ter simplesmente não estar com o telefone, não ter pensado naquilo. Eu fico muito mal porque eu percebo que as pessoas vão cobrar coisas de mim e eu não posso alcançar. Eu não posso alcançar todo mundo, eu não posso agradar todo mundo, eu não posso deixar eles totalmente satisfeitos. Uma hora eles vão ligar para mim, eu não vou atender, uma hora eles vão precisar de mim, eu não vou estar lá. E aí eu vejo a minha limitação e fico mal com aquilo, e fico triste, fico aborrecida. E peço perdão para Deus, misericórdia de Deus, e fico naquele sentimento assim de dívida tão grande. E o que Deus vai falar para mim? Seja um nada, você é um nada. Só estou te mostrando isso, minha filha.
Se não for eu ali, eu supro. Eu mando outra pessoa para ajudar. Você viu que eles resolveram tudo? Mandou outra pessoa. Você viu que eles não conseguiram falar com você? Eles próprios tiveram que se desenvolver também e pensar em outro jeito. Fui eu. Fui eu que ensinei eles também a não querer tudo, jogar toda a carga na pessoa, a confiar em mim. Porque como eles não teve você, eles precisaram confiar em mim, pedir minha ajuda e confiar e eu iluminar eles para eles resolver de outra forma. Então você não é Deus, aceite que você é criatura. Quando eu quiser usar de você, eu vou te colocar lá, vou te fazer pegar esse telefone e atender. E aí, na santidade divina, você fica em paz. Entendeu? Você fica em paz e aceita também que naquele momento esse foi seu estado, né? Esse foi o divino em você. Não atendeu o telefone, foi a divina vontade, né? Não te permitiu atender o telefone. Naquele momento era o ato. E você não quer ser o que você não foi feito. Você não quer ser Deus, você quer ser a criatura, né? A criatura que Deus utiliza, como quer utilizar também. E se não te chamar também, não te solicitar sua presença, também é a divina vontade. E você fica em paz. Então, os atributos de Deus acontecem tudo na ordem, no equilíbrio correto das coisas. Então, é muito grande. É muito grande. É muito grande. E acaba que ele falou, né, que o primeiro modo que ele chamou o homem, se comunicou com o homem, foi por meio da criação. A primeira forma de Deus se comunicar às criaturas é por meio da criação, né? Então, tudo que o homem desenvolveu, todas as coisas, e tudo que foi aprendendo, né? E outra forma de chamar é Deus diretamente. E quem veio diretamente? O próprio Deus se encarnou, né? Veio falar conosco, ensinar a vida dele. E os santos foram colocados, teve um propósito de Deus antes da santidade humana, de ter sido colocados santos, porque os santos veio para. O exemplo dos santos é uma mensagem, não para a pessoa idolatrar o santo e falar, ah, esse daí é preferido por Deus, com certeza, e pronto, só esse, só para esse. Não. É uma comunicação, tem muito mais do que vocês imaginam. Tem muito mais do que vocês imaginam do que simplesmente o mundo carnal, né? Tô com vontade e vou fazer isso. Quero comer tudo e vou comer tudo. Quero fazer tal coisa e vou fazer. Tudo que minha carne pedir e ficar vivendo igual animal, né? Guiado por instinto. Foge da dor e vai pro prazer. Foge da dor e vai pro prazer. Então, olha para você ver esse exemplo. Aí Jesus se expõe, né? O exemplo. Olha esse exemplo desse santo que viu a castidade, porque o homem pensa, é impossível ficar sem tal coisa, porque minha carne quer. Aí vê um exemplo. Nossa, é possível viver isso. A graça de Deus. Então existe um equilíbrio. Se eu refletir, se a minha inteligência, né, for ordenada, dá para dominar a carne. Esse conseguiu. Eu achei que não tinha como. Eu achei que eu era só carne, 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 carne. E ela me controla. Olha, dá para viver a humildade, dá para viver a pobreza. Achava que não tem como ser pobre, não tem como ficar sem o material, que sem material vou morrer, né? Olha esse, viver a pobreza em alto grau, imitação da vida de Cristo na pobreza. E aí a pessoa vai percebendo que, opa, mas como que isso pode? É porque vocês têm alma, vocês têm um espírito, o espírito tem que dominar sobre a carne. Olha que o exemplo de quem o espírito dominou sobre a carne. Então, olha só, a minha graça, o meu mérito, o meu sangue, né? Aplicado nessa pessoa e essa pessoa quis, né? Ela teve essa curiosidade, ela teve esse interesse, ela teve essa abertura, né? Para desenvolver isso nela. E olha só, é possível sim, né? Aí a pessoa começa a ver que não é só aqui, começa a ser, meu Deus, então, se pela graça de Deus é possível vencer tudo, porque eu achava que eu era uma coisa programada e quando quer tem que fazer tudo que me der na telha. E não é assim, não é assim. Eu sou alguém que pode refletir, eu tenho consciência, eu tenho memória, inteligência e vontade, consciência, para pensar, nem tudo me convém, tudo me é permitido, né? De certa forma, mas nem tudo me convém, né? Tem o equilíbrio. E se eu não viver no equilíbrio, nossa senhora, eu vou viver como um animal, né? Nem as criaturas são assim, né? Se for observar a criação, você vai ver Deus. Olha lá o equilíbrio de Deus, olha a ordem, o animal. Olha como são os animais, você não vê um coelho querendo pegar
a cadela, né? Não, tudo tem uma ordem. Então, peraí, eu não posso viver de qualquer jeito. Tem alguma coisa errada se eu quiser algo que eu não vejo nenhum exemplo igual. Não tem isso. O coelho é sempre coelho, o cachorro é sempre cachorro. O pá do cachorro é a cadela. O pá do coelho lá é a coelhinha lá, a fêmea, né? Cada um com o seu cada um. Então tem uma ordem, né? E aí é colocado um santo que venceu uma coisa que talvez a pessoa pensava assim, não, isso é impossível ficar sem isso. É impossível viver, né? É impossível viver sem sexo. Aí vê um que não viveu isso, essa realidade, né? Jesus é o melhor exemplo, né? Mas assim, pessoas assim remidas, né? Que também fulano teve essa fraqueza que eu tenho. Olha, o São Francisco tinha todas as fraquezas de um homem, né? E olha como que batalha que precisou enfrentar para o espírito, né? Que batalha, mas dá certo. O espírito domina sobre a carne, se a pessoa quiser sim. Se a pessoa quiser muito a ajuda da graça de Deus, consegue. Então, tipo assim, exemplos para as pessoas se aproximar de Deus e perceber, nossa, eu não sou só carne e pronto, programada para fazer tudo. Ah, eu quero igual a criança, nem com a criança, sem ali quando tá falando para a criança, ensinando para ela que ela não deve pôr o dedo na tomada, você está sendo Deus para ela, aí você vai explicar para ela. Você só não. A criança, toda hora que a criança for lá e pôr o dedo na tomada, Deus não quer educar assim, por exemplo. Toda hora que a criança for pôr o dedo na tomada, toda hora que a criança for até a tomada e pôr o dedinho dela, eu tiro. Aí quando ela aproximar de novo, eu tiro. Eu falo, pego ela, sai daí. Aí ela vai de novo. Nunca tem reflexão assim, né? Seria como tratar a pessoa com, ela é inútil, meu filho é inútil. Para que eu vou perder tempo explicando para ele por que que pode acontecer, o que que pode acontecer, né? Se ele pegar e pôr o dedo na tomada e levar um choque, vai chorar, eu tiro ele, depois você voltar de novo, eu tiro ele, mas não tem reflexão, não tem nada, não tem. Você está tratando aquilo como. Isso é ser inútil, isso é ser tratado como inútil. E Deus não quer isso, Deus quer se explicar e quer que nós o conheçamos e conheçamos tudo, né? Então, isso, Deus se comunicar com nós é a maior prova de que não nos trata como uma coisa inútil. E tudo foi usado para Deus se comunicar conosco. Então, tipo assim, isso é a maior prova de que Ele não nos trata como inúteis. Porque você trataria o filho seu como inútil se você simplesmente cobrisse ele. Ele vai lá e põe a mão de novo, aí o seu filho faz uma coisa errada, você vai lá e cobre o erro dele. Ele faz outra coisa errada e você vai lá e tal, 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 e tal. Não. Mesmo quando Jesus redimiu a gente, precisou do homem querer se voltar, né? Usar dos méritos de Cristo, senão fica suspensos nele. Precisa do homem se aproximar, precisa sempre da criatura. Ele não falava, sua fé te salvou. Mesmo que fosse tudo assim, o poder foi de Deus, tudo, mas teve que. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Sempre tem aquela coisa da pessoa ir atrás, aquela coisa da pessoa, Jesus, a mulher lá com fluxo de sangue tocou nele. Tem que ter um ato de reconhecimento da pessoa. Então, o filho também, o filho precisa. Você tem que despertar a consciência do filho e refletir, filho. Deixa eu ver cá. Você viu o que aconteceu? Doeu, não doeu? Pois é. Pois é, ali passa energia elétrica. Isso aí causa isso, né? Explicar. E se você continuar fazendo isso, é desobediência com a sua mãe. Tipo assim, você explicando pra criança que tá errado e deixando ela saber sofrer as consequências mas entendendo a trabalhando a consciência dela, ensinando ela a refletir sobre o que aconteceu, refletir sobre as situações. Se você conversa com seu filho, você já trata ele como alguém que não é inútil. Mas se você não conversa, é como se para você fosse inútil. E Deus não é assim conosco. Deus não quer a gente burro, quer que a gente pensa. Por que a gente tem cabeça, né? Inteligência é para pensar, né? Deus não fez a gente para ser um ser assim que não bobo, assim, que fica olhando pra ele assim e não entende nada e faz esse trem errado e ele só tira a nossa mão e nós põe a mão de novo e tira a nossa mão e nós põe a mão de novo e ele tira a nossa mão. Não! Isso é o maior sinal de que nós não somos inúteis, né? Porque ele nos criou com a comunicação com ele, com os mesmos atributos dele, para participar da unidade da Santíssima Trindade. Ele é puríssimo, simplíssimo e comunicativo, e nós fomos feitos para ser assim também, né? De contemplar a Deus, de falar com Deus, de conversar com Deus, né, na simplicidade das coisas. Então,
Tudo tem uma ordem, tem um para quê, né? Por isso que não quer fazer tudo assim, os bens dele de qualquer jeito. Quer como entenda. A pessoa precisa entender o que ela deixou. É muito importante para Adão entender o que ele deixou. Deixar o Adão depois disso lá seria uma coisa estranha. Isso seria ser inútil, né? Isso seria ser inútil. Mas deixar ele sofrer as consequências, deixar a gente sofrer as consequências, isso sim é tratar a gente como alguma coisa assim, como filho dele. Isso é a verdadeira liberdade. Não seria liberdade se fosse diferente, entendeu? Verdadeira liberdade não. E por me perceber qual que é a verdadeira liberdade mesmo. Ver o que que ele deixou por uma liberdade tão idiota que ele assumiu. Que a gente assume quando faz a nossa vontade. Uma liberdade idiota. Idiota. E é assim que a pessoa se torna. E a pessoa se torna inútil. Entendeu? Se torna inútil fora de Deus.